Depois das súplicas de Camilo, as imagens formosas de Romeu e Alceste desfaziam-se aos poucos, enquanto respondiam a ele com uma pergunta. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like para o crescimento do canal. Jesus te abençoe sempre. Quais foram as advertências do Dr. Roberto ao seu grupo, Camilo? O que ele disse aos senhores, na véspera da descida para a Terra? Sim. Lembro. Roberto disse-nos para aliviar nosso sofrimento, levando auxílio a sofredores em situações mais críticas. E que nos reanimássemos ao contato dos bons e sinceros amigos, cujos corações fossem fortes o bastante para aquecer o frio do nosso desânimo. Então faça isso. Siga os conselhos de Roberto. Reuni então todas as forças de que era capaz. Impus serenidade aos sentidos e orei também, pedindo socorro e proteção a Deus. A solidão me deixava aterrorizado, Ivone. Contemplei o casarão sinistro, revivendo emoções abomináveis. Meu desejo era apenas afastar-me, mas afastar-me para muito longe, onde fosse possível esquecer a tragédia do meu próprio suicídio. Camilo então apertou os passos para escapar. E ao transpor as portas do antigo lar, uma compensadora surpresa o aguardava. Ramiro de Guzmán, Roberto de Canaleiras, louvado seja Deus! Venha conosco, meu amigo. Convém retornar ao domicílio do médium Fernando de Lacerda. Novamente no lar do médium que lhe oferecia abrigo, Camilo reencontrou Belarmino de Queiroz. Seguindo os impulsos positivos e os conselhos inesquecíveis dos seus instrutores, tomaram então uma decisão. Organizaremos uma espécie de associação de classe. Precisamos entrar em contato com o Mário, João e outros aprendizes que possam ter a mesma disposição, Fernando. É uma ótima ideia, Camilo. Estudar e realizar ações que combatam as ideias de suicídio. Não apenas combater as ideias, mas também a predisposição que contamina diferentes classes sociais. Tem razão, Belarmino. Através dos nossos testemunhos francos e minuciosos sobre a realidade do mundo em que vivemos, seremos capazes de alterar muitos destinos para melhor. Alguns meses se passaram e o empreendimento encontrou diversos obstáculos. Além disso, muitos dos aprendizes não foram encontrados ou não quiseram participar, como ocorreu com Mário e João. Não fossem os eficientes socorros da Legião que nos inspirava, certamente não alcançaríamos nenhum resultado satisfatório. O objetivo no início era promover relações amistosas e sérias, conversas interessantes, notícias úteis para todo o gênero humano. Mas, acima de tudo, tendíamos a advertir os homens do perigo desconhecido que o suicídio representa. Foram raros, porém, aqueles que consentiram em aceitar nossa sincera amizade. E assim mesmo, Camilo, quase todos estranhos para vocês, indivíduos que viviam fora de Portugal. O que nos deixou profundamente decepcionados, minha amiga. Após grandes esforços para criarem oportunidades, depois de consecutivos dias de experiências exaustivas na Terra... A situação é triste, meus amigos. Já descobrimos diversos médiums aqui e ali, mas até agora, nada. Não suporto mais ser espezinhado. Como ousam duvidar da minha qualidade literária? Dizer que meus versos de agora não são tão puros quanto os habituais. Alguns colegas médiums até estão bem intencionados, Camilo, com boa vontade para ouvi-lo. Porém, infelizmente, representam a minoria. Acabam sendo induzidos pela impiedosa comitiva que geralmente os cerca. Fernando bem o disse. Essa comitiva de arrogantes nega-se a nos dar crédito, Camilo. Somos repelidos rispidamente
Jamais imaginei passar por tamanho vexame. Críticas, zombarias, ofensas, só isso que recebemos. Bando de mal-educados. Tratam-nos como vagabundos. Já fui chamado até de mistificador e mal-intencionado. Já tentamos, por diversas vezes, narrar as surpreendentes aventuras causadas pelo suicídio ou descrever a vida do além-túmulo, mas sempre desviam as atenções dos assuntos sérios. Compreendo sua indignação, meus amigos. Muitos médiuns ainda preferem tratar de banalidades e questões medíocres, o que também me causa enorme decepção. Deus do céu, o tempo corre e nada registramos de bom e meritório no severo livro da consciência. Tive uma ideia que talvez possa mudar completamente o destino desse projeto. Pois então, diga logo, Fernando. Suas ideias serão sempre bem-vindas. Após vários meses de inverno, o dia amanheceu claro e ensolarado em Lisboa, não notaram? Vamos dar um passeio pelos jardins da cidade, que apesar de nos causar tantas decepções, ainda continua bela e acolhedora. Conversaremos sobre a ideia no caminho. O sol brilhava, como há muito não acontecia nas proximidades da capital portuguesa. Camilo, Belarmino e Fernando caminhavam entre as frondosas macieiras e a sugestão do médium era muito bem recebida. Brasil! Mas é claro! Como não pensamos nisso antes? Como sabem, é um país irmão que acolherá de bom grado as ações que planejam executar. Certamente haverá muito menos preconceito do que em nossa pátria. Sim. Ainda me lembro da formosa reunião a que assistimos certa noite no interior de Minas Gerais, onde fomos levados por nossos educadores do Instituto Maria de Nazaré. Está decidido. Vamos tentar falar com os brasileiros e ver se alcançamos algo positivo. Compreendo o seu entusiasmo, Camilo. Porém, como faremos para chegar até lá? Orem, meus amigos. A oração simples, verdadeira, é a melhor forma de alcançarem este objetivo. Mais uma vez, Fernando estava certo. Os incansáveis legionários atenderam às preces dirigidas pelas mentes ansiosas de Camilo e Belarmino e encaminharam os aprendizes, então, ao Brasil, transportando-os facilmente sob sua proteção. Foi uma verdadeira bênção de Maria de Nazaré. Ofereceram-nos novas instruções num abrigo espiritual seguro, sob a proteção do qual estaríamos livres de surpresas desagradáveis. Já em terras brasileiras, iniciaram então uma luta árdua e exaustiva. Tentaram todos os recursos de que podiam dispor, a fim de reunirem médiuns brasileiros para o projeto. Humildes, dóceis, amorosos, sinceros no desejo de servir. Encontramos vários deles que poderiam aliviar nossas aflições, suavizando nosso calvário de reparações e experiências. Sob o luar envolvente do Planalto Central, Camilo e Belarmino reuniam-se com Mário e João, que foram convencidos a participar do projeto. Creio que poderemos contar com médiuns muito caridosos, meus amigos. Utilizar suas faculdades para os trabalhos literários. Mas a tortura do idioma, isso vai tornar difícil a nossa tarefa. Tem razão, Mário. E por que, Camilo, os homens não se entendem num idioma que se torne universal, que tanto a nós espíritos quanto a eles conceda possibilidades brilhantes? Numa noite em que se achavam tristes e desanimados, sob o abrigo da instituição brasileira, os aprendizes foram surpreendidos por uma visita iluminada, a do espírito de Fernando, cujo corpo carnal adormecia profundamente em Portugal. O jovem doutor Roberto também fazia companhia aos desolados aprendizes.
Fernando, nobre amigo, como sua presença nos conforta sempre. Orei em seu benefício ao me recolher, meus irmãos. Estava impressionado com suas frequentes aparições em minha mente e não tardei a descobrir onde estavam. Ainda bem que veio. Como já deve saber, passamos por grandes dificuldades também aqui no Brasil. Procurem orar com mais frequência, criando meios de comunicação mais diretos com nossos mentores espirituais. E saibam que continuo à disposição para ajudar os amigos no que for preciso. Confesso que estou pensando seriamente em desistir e clamar para que me deixe retornar ao Instituto e antecipar meu pedido de reencarnação. Não, João de Azevedo, não se dê por vencido, pelo amor do Todo-Poderoso. Continuem a se comunicar com o mundo, nem que seja somente por meu intermédio. Mas como, Fernando? Se esse mundo não quer escutar os espíritos, quer apenas que ouçamos suas críticas humilhantes. Se em vez do que vem tentando inutilmente procurassem ser agentes da legítima caridade, já seriam vitoriosos. Sim, a caridade, meus amigos, permita-me recordar, é a generosa redentora daqueles que se desviaram da rota divina. É o caminho mais rápido para a regeneração. Por isso mesmo, o sábio mestre da Galileia ofereceu-a como ensinamento supremo à humanidade. Reparando o ato brutal que cometeram, poderão praticá-la, servindo a sua e a causa alheia ao mesmo tempo. Não percebe, Dr. Roberto, que estamos dispostos a transmitir mensagens positivas ao homem, mas é o próprio ser humano que as repele? Há outras maneiras de praticar o bem, meus irmãos. Crescem nas camadas sociais terrenas, assim como nas invisíveis, problemas dolorosos a serem solucionados, infinitas modalidades de desgraças, desventuras amargas a afligirem o planeta, requisitando o auxílio fraterno de cada coração generoso. Nos hospitais, nas prisões, nas residências humildes, como na opulência dos palácios, por toda parte encontram-se mentes incompreendidas e desesperadas, corações angustiados por problemas insolúveis neste século. Mas não vê que estamos tentando, de certa forma, ajudar a humanidade por meio dos contatos mediúnicos? Em qualquer lugar onde haja descrença, onde a infelicidade se misture à revolta e onde, enfim, a vida se converteu em fonte de egoísmo, haverá a possibilidade de uma queda nos abismos do suicídio. Infelizmente. Esforcem-se por encontrar tais recantos. Estão por aí, a cada passo. Em nome da sua experiência, aconselhem o pecador a deter-se. E indiquem a ele a única força capaz de erguê-lo da desgraça para conduzi-lo à verdadeira vitória: o amor de Deus. Confortem a mente dos infelizes, exercitando o bem, segredando sugestões animadoras ao coração das mães aflitas, dos jovens desesperados pelas desilusões prematuras. E das pobres mulheres atiradas ao lodo, cujas desgraças raramente encontram uma compaixão alheia. E são várias essas mulheres, insultadas pela sociedade, desencorajadas de reclamarem para si também a ternura paternal de Deus. Muitos seres necessitam da proteção dos corações de boa vontade, dispostos a oferecer a luz da prece. Pois então a ofereçam, meus amigos, uma vez que também a receberam de almas generosas e ternas quando sofriam nas trevas. Narrem a eles o que testemunharam e convença-os a encarar todas as situações que os deprimem. Sim, com aquela paciência e aquele valor que faltaram a vocês, a fim de que não venham a passar pelos mesmos dramas. Então devemos abdicar agora do contato com os médiums? Esquecer o projeto de levar ao mundo nossas mensagens esclarecedoras? Esquecer não, mas prorrogá-lo por algum tempo, Camilo. Mas até quando esperar, Fernando? Até quando encontrarem médiums cujas vibrações se adaptem às suas. Não se preocupe com as glórias vividas, meu amigo. Elas despencaram com você nos abismos do passado que não soube honrar. Evite a vaidade de se identificar nos discursos ou mensagens psicografadas através dos médiuns. Ainda que afirme grandes verdades, não será como antes. Seu nome glorificou-se de enorme popularidade sobre a Terra, e a Terra não se conformará em vê-lo retornar filtrado pela mente humilde de médiuns desconhecidos. Prefiram, portanto, as ações da caridade prudente e secreta.
e bem cedo reconhecerão a luz de muitas alegrias. Os espíritos aprendizes ouviram a tudo com profundo interesse. Fernando, mesmo falando através do corpo astral, parecia inspirado por alguém muito especial do Instituto Maria de Nazaré. Está certa, Ivone. Reconhecemos mesmo por várias vezes, em suas palavras vigorosas, as expressões do saudoso irmão Teócrito. O timbre paternal, singelo do amigo distante que não nos esquecia. E as lágrimas rolaram de seus olhos, enquanto uma profunda saudade comovia seus corações. No dia seguinte, Camilo e seus companheiros decidiram visitar hospitais na Terra. Logo pela manhã, no saguão de uma casa de saúde. Quantos somos ao todo? 30, Belarmino. Sugiro dividir-nos em 3 grupos diferentes. E assim passou a ser feito. E cada grupo partia para uma missão específica. Com surpresa, notavam que não só os doentes os percebiam, como também os ouviam naturalmente. Na medida do possível, ministramos àquelas almas amarguradas, presas à carne, um remédio que nunca haviam recebido: a nossa solidariedade. Levamos os enfermos a ter força no presente e esperança no futuro. Ao término de um dia intenso de trabalho, os aprendizes reuniam-se novamente na recepção da grande casa de saúde. E então, meus amigos, o que realizaram? Onde esteve Belarmino? Preferi dirigir-me aos tuberculosos. Sugeri que tivessem paciência, esperança e bom ânimo. Procurei confortar os que possuem débitos de existências antigas ou consequências desastrosas de erros do próprio presente. E você, Camilo, como foi o seu dia? Meu remorso forçou-me a procurar aqueles que estão ficando cegos. Aconselhei-os a orar sempre. E o resultado foi incrível. Obtive êxito em muitos casos. Corações marcados pelo desânimo reanimaram-se diante das minhas sinceras vibrações. Amanhã pretendo não me concentrar somente nos hospitais. Quero também encontrar pelas ruas, pelas estradas, pobres cegos e miseráveis para lhes servir de conselheiro, murmurando aos seus pensamentos o grande conforto da divina palavra. E quanto a você, meu caro João de Azevedo? Como sabe, Mário, na vida passada, fui escravo do vício do jogo. Sacrifiquei tudo pelo domínio das cartas e da roleta. Dinheiro, saúde, dignidade, honra e até a própria vida. Eu confesso que não permaneci na casa de saúde. Voltei angustiado e oprimido até aqueles antros onde me prejudiquei. Mas o que foi fazer ali, João? Naqueles ambientes infestados de ganância, luxúrias e más vibrações. Exatamente. Aconselhar àqueles dominados pelo vício, assim como eu também fui. Tentei de tudo para afastar do abismo ao menos um só daqueles infelizes, suplicando forças ao alto, rogando o auxílio dos nossos mentores. E você, Mário Sobral, o que nos conta? Meus testemunhos, infelizmente, são ainda mais desagradáveis. Contaminada pelos hábitos do passado, a minha mente arrastou-me para os prostíbulos, independente do meu sincero arrependimento. Isso causou-me um sofrimento terrível. Mesmo assim, eu tentei convencer a juventude a desistir dos maus princípios. Por intermédio de discursos em locais onde impera a perversão, eu narrei a uns e a outros minhas próprias desgraças. E como foi recebido, meu amigo? Não me respeitaram, Camilo. Fui desprezado pela grande maioria e não sabia o porquê. Então lembrei-me de um dos inesquecíveis diálogos com o irmão Teócrito, que me disse: nos antros onde a depravação tem mantido seu império letal, as intuições do além-túmulo não se fazem sentidas.
As citações animalizadas, inferiores, tornam-se barreiras que nenhuma entidade, em suas condições, será capaz de remover, muito menos se fazer compreendida. Nos dias e noites seguintes, estenderam os serviços às prisões, obtendo êxito no sombrio silêncio das celas. E por fim, Ivone, invadimos domicílios particulares à cata de sofredores inclinados ao suicídio. Homens e mulheres desesperados que aceitassem nossas advertências através de sugestões para o bem. Havia casos em que os aprendizes tinham a seu alcance somente um recurso: sugerir a ideia da oração e da fé nos poderes supremos. Induzir aquelas criaturas, geralmente mulheres, a se devotarem amplamente à crença que possuíam. No entanto, os aprendizes sofriam, porque o serviço era árduo. Uma tarefa intensa demais para penitentes, cujo único mérito estava na sinceridade com que agiam, na boa vontade para o trabalho reparador. Foi assim que viajaram pelo interior do Brasil, procurando, quanto possível, prevenir-se contra aquela triste tendência observada por seus guias e instrutores. Por falar neles, vamos acompanhar agora o diálogo entre os doutores de Canalejas e Ramiro de Guzmán num dos abrigos do mundo invisível. A situação é grave. Muitos brasileiros apresentam esse impulso, Roberto. Os casos de suicídio no Brasil geram mesmo estatísticas preocupantes, meu pai. Admiro o trabalho que Camilo Botelho e seus companheiros estão realizando. O irmão Teócrito acaba de enviar uma mensagem parabenizando-os. Carlos e Roberto, têm alguma notícia sobre o paradeiro dos aprendizes neste momento? Sim, Ramiro. Estão agora no Nordeste brasileiro, bem no meio da severa Caatinga. Rendem homenagens ao sertanejo heróico que, em lutas incessantes contra a eterna seca, não descrê jamais nem do seu Deus, nem do futuro. Povo esperançoso, sempre na expectativa de dias melhores, de uma pátria compensadora que, na verdade, só os encontrará no seio da imortalidade. E o que está previsto para os próximos dias? Permanecerão ainda um bom tempo no Brasil, participarão de diferentes peregrinações, nas quais receberão grandes aprendizados. O que iluminará suas mentes com novos e férteis conceitos filosóficos. Soube que o irmão Teócrito providenciou a eles encontros com espíritos elevadíssimos. Exatamente, Ramiro. Representantes da direção espiritual das terras brasileiras, a exemplo do Dr. Bezerra de Menezes e o brilhante poeta Bittencourt Sampaio. Ambos oferecerão aos aprendizes exemplos comoventes, notáveis, colhidos do cotidiano de muitos brasileiros. Bem conheço esses exemplos, meus caros. E se também conheço os pupilos do nosso instituto, certamente irão chorar de compaixão e arrependimento, pois examinarão situações e sofrimentos impressionantes. Desgraças infinitamente superiores às que os levaram a cometer o ato covarde do suicídio. É fato, meus amigos. Nordestinos, amazônicos e mesmo nativos do centro do país suportam tudo com coragem, até mesmo a indiferença de seus compatriotas mais felizes, com o pensamento vigoroso daquele que sabe crer, que sabe esperar. Passaram-se algumas semanas. Tempo de muitas descobertas e eternas lições. Entretanto, Mário Sobral distanciava-se pouco a pouco das possibilidades de outro futuro, senão a breve reencarnação. Numa de nossas reuniões, da qual mais uma vez ele não participava... É notório, meus caros. Mário não nos acompanha em mais nenhuma ação caridosa. Falta frequentemente às expedições de visita aos sofredores, esquecendo-se dos deveres sagrados que deve cumprir para a própria reabilitação. O contato com a sociedade terrena o envolveu novamente com as antigas paixões mundanas. Já o vi inúmeras vezes entrando em locais degradantes. Mas quem garante que não vai a esses lugares converter as criaturas perdidas?
Que mal haverá em preferir esses ambientes para as atividades reparadoras? Ah, não seja ingênuo, João. É mero pretexto. Ele se compromete diante dos guias espirituais a fazer uma coisa, mas na verdade frequenta esses lugares movido pelas perdições do passado. Ah, pobre Mário. Se continuar assim, pressinto que irá retornar às baixas esferas do vício. Várias vezes Alceste e Romeu procuraram convencê-lo a frequentar outros ambientes. E, infelizmente, porém, a paixão por Eulina ainda o conduz a este presunçoso desejo de redenção. O estágio dos aprendizes na Terra era como um exame para a ascendência a novos cursos. Camilo, assim como os outros, tinha certa liberdade de ação, embora não estivesse completamente desamparado. É verdade, Ivone. Estávamos esperançosos, pois vínhamos obtendo aprovação nos exames. Mas Mário, pobre Mário Sobral, estava praticamente reprovado. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau!